Então parece-me que essa novela, com a nomeação do André Mendonça para o Supremo Tribunal, essa peregrinação na qual ele passou aí por mais de 4 meses, simplesmente aguardando que se marcasse essa sabatina, simplesmente por mera birra, mera infantilidade. Me parece que alguns políticos sabem bem fazer esse jogo infeliz de para valorizar o seu passe e conseguir fazer aquilo virar como uma moeda de troca, fica fazendo birrinha, fica segurando as coisas e deixando de fazer as obrigações para quais eles foram eleitos. Infelizmente, tem sido assim. Foi mais um suplício mesmo do André Mendonça, não só o período de espera, como a própria sabatina, que houve momentos ali bastante estranhos, né? Existe um ativismo judicial muito intenso, né, querendo deturpar aí, meio que negando a própria Constituição, e aí a preocupação dos caras é se ele iria fazer isso. Então você vai para um lugar em que a pessoa que está cometendo um erro, um delito, alguma coisa indevida, e ela está, na verdade, mais preocupada se você também não vai cometer esse mesmo, mas aí contra ela. Se fosse a favor ali, em favor, tudo junto, todo mundo ali, pá, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas da maneira como se seguiu, né? Os caras estão temerosos. Afinal, para eles, o desequilíbrio não é quando um lado tem 1 ou 2 pontos a mais do que o outro lado. Veja bem, nós passamos por um período longo aí de governos socialistas, como o PSDB e PT, nomeando ministros do Supremo, do qual eu sou contra esse tipo de nomeação. Afinal de contas, ele se torna apenas uma corte política. E aí as pessoas têm dificuldade de entender isso. Como pode um negócio? Pode, porque os caras têm a caneta. Os caras simplesmente decidem quem vão ser as pessoas nomeadas, como vai ser feito, e aí acaba sendo só uma corte política. E os caras acabam sendo julgados quando cometem crimes por aqueles que eles indicaram ou que eles aprovaram nessa sabatina. Então fica um jogo bastante suspeito, vamos dizer assim, de que lá na frente quem você ajudou vai te ajudar caso você tenha cometido algum deslize. A perseguição política, as questões irregulares que muitas vezes correm, isso de fato vai continuar acontecendo e alguma relação com o Supremo as pessoas têm que ter ali, os políticos têm que ter algum contato, né, para que se possa seguir adiante e se defender quando for necessário. Mas aí você vê o Supremo demorando 6, 9, 10, 2 anos aí para responder uma solicitação de um paciente que está precisando de um medicamento do qual ele não está tendo acesso e morre. Infelizmente a pessoa morre antes de ser ali julgado, de ser... não tem, o caráter de urgência do Supremo virou somente político e as questões da sociedade que são importantes, são mais importantes, no mínimo tão importantes quanto, acabam ficando de lado. E aí, o que você vê? Foi ridículo ontem, eu gosto de passar por alguns canais de TV para dar uma olhada nas besteiras que alguns falam, insistem em falar besteira, e a Mona Lisa Perrone, ao final da declaração do André Mendonça, ela acreditando que ia ter uma entrevista, dá aquela coisa de afetação, né? Que é o lugar que um jornalista jamais deveria ter, de ficar surtando, né? Tá aí para dar notícia e pronto, né? Apresenta um telejornal, no máximo algum comentário muito rápido, alguma pergunta, mas não, fica ali dando ciricutico na pessoa para se parecer mais inteligente do que de fato é. E aí ela solta no finalzinho assim, não foi um discurso, foi uma pregação. Olha, duro de aceitar esses caras aí. Eu sempre estou recomendando aqui que você não perca tempo com esses canais de notícia, porque boa parte deles, salvo agora aí a Jovem Pan que está tentando fazer um trabalho decente e que espero que sirva de exemplo para que as outras emissoras retomem um mínimo de decência no jornalismo nacional, que é informar, passar notícia. Tem o seu viés, tem a sua tendência, um é mais de direita, o outro é mais de esquerda. Todo mundo sabe disso. Acontece assim, ok. Mas não precisa ser tão descarado e não precisa rasgar os princípios do jornalismo dessa maneira. E aí, é claro que se todos que estão ali nesses últimos 30 anos são todos anti-cristão, são todos anti-religião, e não venha com conversinha falar de que tem gente ali que foi freira,
que foi do não sei do quê, porque infelizmente o comunismo na sua ação ele vem se infiltrando para destruir as instituições. Querem que você acredite no Estado como religião, né? Querem que você acredite no iluminismo como religião, na razão como religião, no progressismo como religião, mas você não pode acreditar em Jesus Cristo, você não pode acreditar em Deus. Então eles pedem para você acreditar pela fé, que a fé não existe, mas eles mesmos não sabem explicar direito as coisas que estão propondo. Quer dizer, é muito fácil assim para eles, né? A razão, iluminismo, não sei o quê, vai estudar lá a Revolução Francesa, você vai ver que barbaridade que foi aquilo. Os caras ficam escondendo. Mataram padres, freira, tudo quanto é gente inocente que não tinha nada a ver com o barco, simplesmente por pensamentos escusos, né? Porque era contra a razão. E aí você tem que acreditar. Basta você pensar no seguinte: você acredita no dinheiro. Alguém vai em alguma situação, você está vendendo algo, você troca aquilo por dinheiro. Isso é um ato de fé, isso daí. Você acredita que aquele dinheiro está valendo alguma coisa, que você vai poder trocá-lo por outra coisa, e assim a coisa segue. Até o dia que, de repente, essa fé é desmoronada, ela cai, essa crença ela cai quando, por exemplo, acontece, como vem acontecendo na Venezuela, com hiperinflação, e o dinheiro perde o valor. E aí a sua fé naquele dinheiro some. Então, a fé na ciência é a mesma coisa. Alguém vai lá, faz uma pesquisa de um medicamento, você ingere aquilo, coloca dentro do seu corpo, porque alguém está dizendo que aquilo vai te curar de uma doença. Isso não é fé? Ou você consegue explicar o processo de pesquisa de um medicamento, processo científico, biológico, tudo que acontece? Consegue? Eu não consigo. A gente tem uma vaga ideia disso tudo, e a gente acredita pela fé. Eu tomei a vacina, quero dizer para você, mas tomei a vacina pela fé. Fé é o quê? Que aquilo pudesse me causar menos mal do que bem, né? Que o contrário, né? Dito com o mesmo conteúdo, porém de outra maneira. Você acredita que vai te fazer bem e que se tiver algum efeito colateral que seja mínimo. Eu tive no primeiro e segundo dia da pós-vacina, passei bastante mal ali, com febre, enfim, pesquisei, não saí aceitando qualquer vacina também como um bobão, né? Pô, essa aqui eu acho que é mais confiável, essa aqui vem de um país mais sério, essa aqui vem... Pesquisei, talvez ainda nenhuma delas seja realmente boa, vai saber. Mas aí querem que você acabe com a sua fé religiosa em nome da fé deles. Você vai ter que acreditar no homem. Olha que baboseira, né? Você acredita quando você acha que deve, e se você acha que vai ser útil para você de alguma maneira, né? Colocaram ali o STF como um processo de desequilíbrio no STF. Que desequilíbrio, cara? 11 pessoas ali sempre nomeadas por gente da esquerda, ninguém para cuidar, ninguém com uma política anti-abortista, por exemplo. Isso é desequilíbrio? Uma pessoa? Duas pessoas, no máximo, defendendo ali o nasciturno ali, ou crianças e fetos, bom, enfim, isso sim é um desequilíbrio tremendo, e os caras estão assustados, porque a sociedade está dando uma resposta, elas não querem mais o jeito que está seguindo aí, né? Dentro dessa questão do aborto, por exemplo, você pode ver aí o que é o desequilíbrio. Os caras conseguiram infiltrar alguém lá, o Papa, por exemplo, hoje. Por que silêncio do Papa com relação à aprovação do aborto na Argentina? Para mim tem alguma coisa muito estranha aí, né? Eles negam a história e não aceitam serem questionados. Então eles querem contar a versão deles da história, e quando alguém... Teve um momento lá que o André Mendonça fala sobre democracia, e ele teve até que se retratar, teve que tentar fazer um contorcionismo ali, porque não era a intenção dele de chegar ali e ficar rebatendo, enfrentando os caras. Ele está ali para responder, mostrar alguma capacidade que eu acredito que ele tenha mesmo para o cargo, e os caras tentando provar que ele estaria ali de outra maneira, tentando fazer política. Então os caras que nomeiam politicamente alguém do STF não querem que o STF faça política, a não ser que seja política em favor deles. Então, entende o jogo? Como é que é? E aí o cara tenta fazer parecer errado, né? Ele citou alguma coisa da democracia, e a democracia passou por momentos muito sanguinários no mundo todo. Alguns até questionam se realmente a democracia é uma coisa boa, existem bons autores falando disso.
E aí os caras agora querem determinar e reescrever a história e não permite que você dê sua versão. Você não pode ter opinião. Isso já vem acontecendo em um monte de coisas. Se você tiver uma opinião contrária, você é negacionista, racista, genocida. Eles querem todo mundo cordeirinho. Se você questionar, você vai ter problemas. Então eles mentem, contam a versão deles e não aceitam que você conte a sua e diz que você que está mentindo. É aquela velha história de te acusar do que eles fazem, né? A Constituição, eles vêm rasgando a Constituição há bastante tempo e querem demonstrar alguma preocupação pela Constituição. Não, eles querem demonstrar se você vai estar junto com eles, você no caso a figura do André Mendonça, ou não, nessa questão de quem é esse cara que vai estar. Ele vai facilitar ou dificultar a vida dos senadores e dos políticos. De fato, agora temos um representante, um mínimo, pelo menos, um defensor do cristianismo ali para tentar equilibrar um pouco as coisas. Eu não acredito pela fé, senão por necessidade no dinheiro, quando eu preciso trocar alguma coisa. E não acredito na ciência por fé, senão por necessidade mesmo, porque onde o homem bota a mão e tem muito dinheiro, você tem que, no mínimo, desconfiar. E aí você pesa se vai valer a pena ou não. Não devemos abraçar o que esses caras estão falando, simplesmente porque eles são donos da razão agora, então eu vou ter que acreditar neles como se acreditasse num Deus. Se você não prestar atenção nesse jogo de palavras dos caras, você cai nesse monte de mentira e abraça o demônio achando que está abraçando Jesus. Cuidado, muito cuidado, e vida que segue aí. Não deixe de se inscrever no meu canal, indique para as pessoas, clique no sininho para receber as notificações e obrigado pela sua presença aqui, obrigado por sua inscrição no meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo.